Mazotti Duzzi, à Vera Milano, ao Milcíades Torres, à Vera Leite, à Leonor Leal e ao Alessandro Paula os seus trabalhos. Por isso entregamos umas lembranças do 8º Congresso Espírita Mundial e os respectivos certificados. E vamos dar continuidade ao nosso programa. Apresentamos de seguida Luténio Faria. De nacionalidade brasileira, vem de Águeda, onde é presidente da Associação Espírita Consolação e Vida. Licenciado em Medicina, fez residência médica em Clínica Médica e é mestre em Cuidados Paliativos. Tem especialização em Homeopatia. Atualmente exerce Medicina. Hoje, Luténio Faria vem apresentar-nos o trabalho Medo da Velhice. Luténio, quando quiser. Muito boa tarde a todos, o nosso abraço fraterno, a todos os congressistas, a todos aqueles que nos acompanham pela internet, deixando também aqui um registro saudoso, a nossa união da Mocidade Espírita de Niterói, casa, sempre que nos consideramos sempre devedor. E deixamos também o nosso agradecimento à Federação Espírita Portuguesa, que nos fez o convite para que estivéssemos nesse congresso, assim como a esse coração querido de Portugal, que nos tem acolhido, permitindo-me crescer e aprender com vocês. Muito obrigado. Medo da velhice. Fragilidade emocional. Por que esse tema? Por alguns motivos, por algumas razões. Observamos ao longo da nossa vivência prática, na clínica, no exercício da medicina, inúmeros casos que nos foram chegando, apontando-nos uma debilidade, uma fragilidade emocional nesse campo de vislumbrar, de encarar, de observar essa quadra da vida. Depois, também complementando, o registro que fomos fazendo no atendimento fraterno na casa espírita, em que muitas situações, incluindo envolvendo uma problemática obsessiva, tinham como pano de fundo o medo da velhice. Então, nada melhor do que estudarmos o tema. O medo da velhice podemos colocar como a gerontofobia, em que consiste a aversão ou medo patológico de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. Trata-se de um processo natural. Se vivemos, se vamos alcançando o tempo, se vamos somando, é natural que venhamos a encontrar essa quadra da vida. E, atualmente, chama-se a terceira idade, que é a fase em que encerramos as nossas atividades profissionais, encerrando também a época do nosso momento de estarmos mais envolvidos com a vida material. Nem sempre encontramos isso definido no Código Internacional de Doenças, mas isso pode ser percebido na conduta do indivíduo, na postura, na maneira pela qual a criatura relaciona-se com a questão da velhice ou com pessoas idosas. Deve representar um período de sabedoria, um período em que vamos recolher uma riqueza própria das experiências, um período também dedicado para o repouso. Deve representar a velhice isso. Porém, acredita-se ser a fase de enfermidades,
de distúrbios emocionais, de desajustes sociais e mesmo de enfraquecimento. Se prestarmos bem atenção, podemos encontrar algumas dessas situações na velhice, mas não apenas nessa fase. Em qualquer faixa etária, podemos encontrar situações dessas que aqui são mencionadas: doenças, distúrbios emocionais, desajustes sociais ou mesmo o enfraquecimento. Isso gera um conceito equivocado, um conceito que velhice é sinônimo de sofrimento e amargura. E, consequentemente, isso nos levará a um período de grande tormento, se assim prosseguirmos, pensando, vivendo, acreditando. Julgamos também que, sendo uma fase de sofrimento e de amargura, estamos diante da proximidade da morte. É uma outra irrealidade, porque basta nascermos, vivermos, e a realidade da desencarnação, da morte, estará sempre presente em nossas vidas, independentemente da nossa situação de saúde ou não. E isso leva com que algumas pessoas, diante desse conceito equivocado, mergulhe na busca de métodos rejuvenescedores, aonde se tenta, por vezes, vivenciar aí a ilusão da mocidade, buscando resgatar um determinado tempo em que desperta saudade, em que desperta uma outra visão, um outro contexto em que podemos ali respirar, quanto mais não seja temporariamente. Esse conceito equivocado, que nos conduz a sofrimento e amargura, levou com que a velhice não fosse compreendida. E a velhice deve ser compreendida. A terceira, a quarta, a quinta idade, independentemente do tempo, nós precisamos compreender. De preferência, se possível, não esperarmos aportar nela para tentar compreender melhor, mas refletirmos de quando em quando, uma vez que fazemos, por vezes, programas para ocuparmos o nosso tempo, para poder nos vincularmos a determinada causa, para podermos aplicar a altura em que nos chegue a aposentadoria ou a reforma. A velhice deve ser compreendida, sobretudo adicionando nela prazer e alegria de viver. Inevitável é a velhice, mas pode ser gratificante, profundamente gratificante. Pode mesmo ser um processo de realização existencial, em que a pessoa começa a sentir, começa a observar que muito do que investiu ao longo da vida, ali começa a recolher os seus belos frutos. Por vezes fazemos programações, é pena que nem sempre damos uma visão espiritualizada dessa questão da velhice, mas devemos alargar, fazendo uma projeção mesmo espiritual, numa vivência proveitosa, profunda e crescente a cada instante. Se conseguirmos esse processo de realização existencial, estaremos coroando a nossa reencarnação com alegria e com proveito espiritual antes de retornarmos para casa. Marco Túlio Cícero, o filósofo e orador romano, definia a velhice como detestável. É um rótulo, é uma definição muito dura. E ele apresentava 4 pontos principais para justificar. Ele dizia que a velhice era detestável pelo distanciamento da vida ativa, pelo enfraquecimento das forças orgânicas, pela privação dos provocantes prazeres e pela proximidade da morte. Distanciamento da vida ativa, enfraquecimento das forças orgânicas, privação dos provocantes prazeres
proximidade da morte. Nós vamos agora mergulharmos nesses conceitos que Cícero assim se baseou para poder ver o que o Espiritismo pode contribuir para o nosso crescimento e para a nossa paz. Acontecimentos, por exemplo, como doenças, acidentes, conflitos, problemas econômicos e sociais, podem nos levar às mesmas condições anteriormente. Essas situações que Cícero apresentava não é apenas na velhice, podem ocorrer nela, mas encontramos também em outras situações na vida que nos vêm a desafiar a termos uma postura renovadora diante dessas situações. Então nós vamos apreciar agora cada uma delas e observarmos qual é o contributo que a doutrina espírita nos traz à alma em termos de crescimento e em termos de programação desde já. Vamos lá. O medo da velhice, como algo detestável, vamos mergulhar na primeira razão que Cícero afirmava: o distanciamento da vida ativa. Quem tem o pensamento ativo está sempre em atividade, independentemente do tempo que tenha absorvido na sua vivência profissional, na sua ocupação. Esse pensamento pode ser útil, sobretudo no grupo familiar, no grupo social e poderíamos alargar no grupo filosófico, no grupo religioso. E na obra Fonte Viva, Emmanuel nos traz, inspirado numa das frases de Paulo de Tarso, o conceito de que, queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Isso nos deixa uma reflexão profunda. Isso é um convite para atuarmos e para vivermos já hoje, dando conta da nossa existência diante das existências que nos rodeiam. E podemos avançar compreendendo que esse pensamento, quando utilizado no campo do bem, no campo da atividade, vai nos trazer benefícios que nós vamos encontrar mais à frente. O segundo princípio, a segunda razão que Cícero mencionava, era o enfraquecimento das forças orgânicas. Vamos entender por força essa capacidade de administrar a existência, de enfrentar dificuldades, de resolver desafios. Não se trata de força física, não se trata de uma tonificação da nossa musculatura, do nosso aparelho osteoarticular, mas trata-se da nossa disposição interior de viver. Infelizmente, algumas pessoas, dando-se conta dessa quadra da vida, começam, por vezes, a achar que já não andam mais aqui a nada fazer, que a vida encerra-se. E podemos ainda analisar que o hábito de pensar e agir desenvolve a retentiva da memória, que é uma grande preocupação na atualidade. As pessoas têm um lapso, um esquecimento e já estão sentem-se quase que ameaçadas por um processo demencial, por um Alzheimer ou coisa assim. Se estivermos disponíveis a aprender, nós podemos abrir o nosso campo psíquico para o aprendizado, jogando abaixo a falsa ideia de que na velhice nada mais se aprende. É diferente de afirmarmos que na minha idade eu não tenho mais nada para aprender. Na altura da vida em que estou, eu não tenho mais com o que me ocupar. Nada me dá prazer ou nada me dá interesse. O que mais facilmente explica-nos Camilo, na obra Desafios da Educação, o que mais facilmente envelhece as pessoas, se você quiser envelhecer, siga esse conselho. É a fixação mental numa única atividade, sem criar espaço mental para os diversos aprendizados que a vida oferece. Se você quiser apurar, desenvolver, manter, aprender, iluminar-se no campo da memória, exercite essa ginástica mental no foro do aprendizado, das atividades que você pode levar à frente nesse campo. O terceiro
ponto que Cícero afirma, sendo a velhice detestável, seria a privação dos provocantes prazeres. Prazer é algo que varia conforme a idade. O que nos dava prazer na infância, na adolescência, na vida adulta, é possível que não nos dê prazer na idade madura, na terceira idade, na velhice. E nós podemos também, aqui, ter o simbolismo de que prazer é tudo quanto nos proporciona paz e bem-estar. Deixando aquela fixação mental com uma única atividade, paremos para viajar dentro de nós mesmos, buscando compreender, afinal, o que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? Nós observamos essa crença de que o prazer no nosso mundo, por vezes material, corrido, célere, apenas materialista, de que o prazer está sempre associado ao sexo e que com a velhice virá a decrepitude e a insatisfação. Mas, nesse campo, a doutrina espírita nos apresenta formas compensadoras. E aí é a altura de nós procurarmos desenvolver essas formas compensadoras através do companheirismo. Companheirismo é aquele que faz companhia, aquele que recebe companhia, aquele que partilha. Formas compensadoras como o convívio. Infelizmente, vemos algumas pessoas procurarem o isolamento. Às vezes uma certa frustração, porque já não exercem determinado cargo profissional, porque já não são chamados pelo seu título ou pela sua chefia, elas entristecem, perdem o viço e deixam de conviver. Esquecem-se de que nós precisamos um dos outros, conforme Emmanuel nos dizia anteriormente. E no campo da afetividade, partilharmos o carinho, partilharmos a atenção, cuidando às vezes da refeição dos netos, cuidando às vezes do apoio aos filhos, do apoio à atividade social que procuramos abraçar, a atividade espiritual que procuramos levar à frente com a devida determinação e seriedade que sempre merece nossas tarefas espíritas. Isso nos trará prazer espiritual. Nós iremos respirar um clima, uma psicosfera de vivência íntima e naturalmente exterior também, de alegria para com a vida, que é a proposta do nosso congresso. E a rabugice? Isso é uma coisa que muita gente nos pergunta. Precisávamos entender. A rabugice. Seria de nos questionarmos se são apenas os velhos os rabugentos. Nós temos a alegria no trabalho regular, partilharmos com jovens, e às vezes encontramos jovens rabugentos. Eles às vezes estão na adolescência, tornam-se aborrecentes, mas os velhos são rabugentos, as velhas são rabugentas. E isso foi uma oportunidade que tivemos de aprender ao desenvolver esse trabalho, que isso às vezes tem motivação na atitude que os adultos têm para com os idosos. Infelizmente, encontramos preconceito também para com os idosos. Infelizmente, se existe o preconceito racial, o preconceito social, o preconceito de todas as formas, também encontramos isso em relação aos idosos. Parece que a criatura, diante da sociedade, da vida e, infelizmente, diante da sua própria família, perdeu o seu valor. Já não lhe dão a devida atenção. Já não lhe olham com o carinho e com o respeito com que admiravam e com que ali estavam a acompanhar ao longo da vida. E esses que passam por esse tipo de situação
precisam ter, segundo os espíritos amigos, nas obras que consultamos, nos orientaram, precisam ter uma grande resistência moral, um grande exercício de humildade, porque isso acontece e nós vamos encontrar, por vezes, na própria família. A quarta questão que Cícero nos apontava para que a velhice fosse detestável, a proximidade da morte. Cada dia caminhamos para a desencarnação, todos nós. Já estamos mais velhos desde o momento em que eu já comecei aqui a falar. No materialismo, essa questão da morte nos coloca a condenação ao aniquilamento. Porém, o Espiritismo nos apresenta como a libertação da matéria. São essas situações que nós precisamos procurar aqui, agora fechar alguns pontos principais. Vamos fechar agora as ideias. André Luiz nos traz essa mensagem, na mensagem Mocidade e Velhice. O jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Todos nós precisamos, mergulhados nessa vivência, pararmos para pensar de que é possível que já tenhamos tido outros momentos de encararmos a velhice. Em sociedade anteriores, em que ser idoso ou ser velho também tinha um determinado estigma, também tinha um determinado rótulo. Nós podemos ainda refletirmos um pouco com Casimiro Cunha, que poeticamente, num trecho da Carta aos Velhos, ele diz assim: conserva a tua esperança, guarda a paz do mestre amado, a crença na tua noite é um firmamento estrelado. Qual será a nossa crença em relação à nossa velhice, a terceira idade? Qual será a nossa postura? Como é que nós estamos nos vendo hoje perante o dia de amanhã? Às vezes conversamos isso com companheiros e uns dizem assim: eu não penso nisso, eu não vou chegar lá, eu vou ficar pelo caminho antes, eu não chego lá. Mas o que observamos é que a qualidade de vida na Terra melhora de dia para dia e vamos alcançando gradativamente cada vez mais anos no corpo físico. Qual será a crença da nossa noite? O que nós esperamos encontrar se considerarmos a noite na simbologia da terceira idade, da velhice? O que nós imaginamos encontrar? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, na Lei de Amor, a menção sobre João Evangelista, que quando ele já tinha uma idade avançada, já estava desgastado pelo tempo, pelas experiências, ele apenas repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nós encontramos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda, quando nos questionamos, como é que estaremos? Pelo que passaremos? Alguns dizem assim: eu tenho filhos, mas não posso ao certo contar com eles. Bem, eu não sei o que pode me suceder. Eu não sei se fico acamado, eu não sei se fico limitado, eu não sei se sou acometido de uma doença degenerativa, se sou comprometido com uma doença crônica arrastada. É a altura de refletirmos também sobre esse Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendendo também que o que nos faltar é aquilo que a gente precisa ter uma certa privação nesse momento da vida. Levando com a devida determinação, com o devido amor, enquanto aqui andamos, não quedando nunca, não desistindo jamais, olhando para as dificuldades, para as limitações, para as situações que vão surgindo, como provas
para o nosso crescimento espiritual, para o nosso testemunho, para o nosso depoimento diante da vida, e que nós estamos recolhendo hoje e amanhã a atitude que tomarmos diante dessa condição que é a terceira idade. Diz Joana de Ângeles que mede-se a capacidade da fé religiosa ou do conhecimento religioso pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações por aquele que a possui. É aí que nós demonstramos a nossa fé. É aí que nós aproveitamos para poder mostrar à vida, à própria família, à própria sociedade, o nosso valor, afastando-nos de condições que nos levem a essa condição da fragilidade emocional, que é o medo da velhice. Para fecharmos, viver cada momento existencial. Não nos preocupemos tanto em viver o tempo que ainda não chegou. Viva o momento atual. Aproveite agora, procurando fazer um investimento espiritual, mas viva o momento existencial. Quem sabe agora, nesse momento da vida, é a altura de você poder se dedicar com mais carinho a coisas que você deixou lá para trás, a coisas que poderiam ser feitas, ser realizadas. E isso, entre tantos depoimentos e tantos contatos que vamos tendo, recordo-me de uma vez, de uma senhora, que ela mencionava: o senhor imagina que aos 70 anos de idade, a instituição que prestei serviço durante cerca de 40 anos, mandou-me embora, compulsoriamente. A partir daquele momento disse que eu já não servia mais para trabalhar ali. Tive uma reforma, uma aposentadoria compulsória, não pude nem dizer que eu ainda me sentia em condições de continuar trabalhando. Então, eu agora comecei a me dar conta dos meus problemas e tudo, das minhas dificuldades. E naquela conversa fraterna, fomos inspirados a colocar o que ficou para trás. O que deixou para trás? O que acha que poderia ter feito e não chegou a fazer? O que acha que está faltando? Não, eu acho que já fiz tudo, porque eu já trabalhei, já criei minha filha, já paguei a casa, já... Não. Será que não deixou nada para trás? Ela pensou, foi embora, e passado 10 anos ela voltou, aos 80. Eu vim aqui para poder lhe trazer um convite. Eu falei, muito obrigado. E é um convite de quê? Eu, há 10 anos atrás, o senhor deve recordar, está aí a minha ficha clínica e tal, eu estive aqui, tivemos a conversar, e eu fui para casa pensando no que é que tinha deixado para trás, e descobri que o meu grande sonho seria estudar belas artes, e infelizmente a vida não me proporcionou. Na minha época, se eu estudasse belas artes, uma mulher em belas artes estava totalmente discriminada. Então eu fui fazer um curso de pintura, fui fazer um curso de arte, viram que eu tinha jeito para aquilo, e eu comecei a reunir algumas amigas, comecei a dar aulas para aquelas que não tinham essa habilidade, e agora eu vim lhe trazer o convite, porque aos 80 anos eu irei fazer a minha primeira exposição, o meu primeiro ateliê, e eu gostaria muito que o senhor fosse. Eu fiquei muito agradecido, naturalmente, muito feliz, e ela despediu-se dizendo assim: me aguarde, porque eu já recebi o convite para a segunda. Atitude renovadora, coragem, alegria. Culpa, deixa para trás, esquece isso. Sem consciência de culpa, independentemente das coisas que você fez, das coisas que você não fez e das coisas que hoje você faria diferente. Nós estamos sempre fazendo escolhas, nós estamos sempre tendo a oportunidade de recomeçar, e vamos deixar a culpa
ser substituída pela responsabilidade e pelas novas oportunidades. E para encerrar, o nosso verdadeiro autodescobrimento. E vão me perguntar assim: ô Lutênio, mas já nessa altura da vida, a gente já passou a vida, já não teve altura para se descobrir? Amigos, o Espírito é imortal. O trabalho que nós fizermos, ainda que seja num curto período de tempo, antes de voltarmos para casa, é um trabalho que será contabilizado em prol da nossa paz e da nossa alegria. E, como eu ainda tenho 50 segundos, eu gostaria de deixar aqui, inspirado por esse momento, pela atenção com que me acompanharam, pelo carinho de todos vocês, deixar aqui uma singela homenagem desse 8º Congresso Espírita Mundial, naquele que nos deixou um legado inspirado em Jesus, quando dizia-nos: eu vim para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. A esse velhinho querido e amado de todos nós, que da dimensão das estrelas receba o nosso carinho e continue a velar por nós, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Lutênio Faria o seu trabalho, entregando-lhe uma lembrança do 8º Congresso